Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui que eu estou postando, dessa vez para falar um pouquinho da física da série Dark, né, da Netflix, que se você não viu, você está vacilando aí. Bom, já de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixa um gostei de uma vez aqui. E bom, já esclarecendo de uma vez, meu objetivo com esse vídeo não é ser aquele cara chato do rolê que fala mas isso na série não é condizente fisicamente, não, mas isso está errado. Não, até porque eu adoro histórias que envolvem viagem no tempo. Inclusive, se você é o tipo de cara que é o chato do rolê, fica aí a crítica para você, né? O gênero da série é ficção científica e não realidade científica. E também, já falando de cara, eu não vou dar spoiler da terceira temporada, que lançou agora no sábado, né, dando desfecho para a série. Porém, como eu vou tratar da física envolvida na série e também alguns detalhes da física envolvida na terceira temporada, pode ser que eu acabe dando spoilers indiretos. Então já fica aí o aviso de cara para você não falar que eu não avisei. Meu objetivo é passar um panorama geral sobre a física que permeia, né, a física que foi baseada a série Dark. Eu acho isso importante porque é necessário, para quem não é da física, saber o que na série é de fato condizente fisicamente, o que é licença poética e o que está errado mesmo. O problema não é a série explorar coisas que não estão corretas fisicamente. O problema é você, depois, não saber o que a física e o que a ciência diz ou deixa de dizer. Porque senão você vê a série, acha que a física diz uma coisa que na verdade não diz. Obviamente tem muito tópico relacionado à física na série. E não dá para falar de tudo, então estou deixando aqui uma lista dos assuntos que eu decidi falar, que são os assuntos centrais de física na série Dark no meu modo de ver. Se eu deixei de falar alguma coisa nesse vídeo que você gostaria de que fosse esclarecida, use os comentários do vídeo a seu favor, porque eu não quero fazer um vídeo quilométrico também. Para cada um desses tópicos que eu vou abordar, eu vou deixar o nome dele ali no cantinho, então você consegue se situar certinho, né, qual que é o tópico que eu estou falando no momento, se você quiser passar mais para frente do vídeo. Então bom, vamos começar pelo primeiro assunto dos tópicos que eu passei, né, buracos negros e buracos de minhoca. E já esclarecendo de cara, em diversos pontos da série, dá a entender que buracos negros e buracos de minhoca são a mesma coisa. E não, são coisas totalmente diferentes. O que aparece na série são buracos de minhoca, não buracos negros. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre buracos negros, né, vai aparecer uma tag aqui te direcionando para as playlists de vídeos sobre buracos negros que eu tenho no meu canal. Tem uma parte, inclusive, no final da primeira temporada, né, que o Jonas, querendo quebrar ali a passagem entre os três tempos, fala que, enfim, a máquina do tempo tem que ser colocada lá, que ela vai criar um buraco negro, enfim, que isso aí seria capaz de quebrar a passagem entre os três tempos, né? E já de cara, não foi feito nenhum buraco negro. Buraco negro são estruturas muito densas, com forças gravitacionais avassaladoras, né, quando você está perto dele. Então, se aquela máquina do tempo tivesse feito um buraco negro, por menor que seja, 1 centímetro de diâmetro, já seria o suficiente para arrebentar com tudo que tem no entorno. A gravidade de um buraco negro é muito intensa, de forma que não ia sobrar nada do planeta Terra se a gente tivesse um buraco negro, nem que seja pequeno, né, na superfície da Terra. E diferentemente do que o relojoeiro falou em um certo momento da segunda temporada, né, ou da primeira, não me recordo, não. Buracos negros não são só uma teoria. Essa frase, na verdade, é a frase mais errada que você pode falar na sua vida no que diz respeito a uma teoria científica. Se você fala, isso é só uma teoria para desmerecer uma teoria científica, você não sabe o que é uma teoria científica. Seria equivalente a um amigo seu ganhar 5 milhões na Mega Sena e você falar, não, mas são só 5 milhões. A pessoa que fala isso não sabe o que são 5 milhões. Assim como a pessoa que fala, isso é só uma teoria, não sabe o que é uma teoria científica. Se você quiser saber um pouquinho mais, inclusive, uma tagzinha aqui te direcionando para um vídeo no meu canal que eu abordo a respeito. Mas bom, já que a série fala sobre buracos de minhoca e não sobre buracos negros, vamos adentrar um pouquinho mais o que são essas estruturas, né? Primeiro, o que é um buraco de minhoca? O buraco de minhoca é uma estrutura que tem no universo, que pode existir no universo, né, que faz com que dois pontos que podem estar muito distantes, eles sejam ligados, né, por esse tal buraco de minhoca, de forma a se criar um atalho entre duas regiões do universo. Levando em conta que o nosso espaço-tempo tem 4 dimensões e uma delas é temporal, esses dois pontos no espaço-tempo eles podem estar distantes só pela coordenada temporal e não na coordenada espacial, que é, por exemplo, o que acontece na série Dark. Agora, uma coisa que é importante enfatizar, buracos negros existem na natureza, tanto que nós observamos a existência de buracos negros. Buracos de minhoca ainda são considerados especulações na física, mas não confunda a especulação com estruturas totalmente infundadas e esotéricas, arbitrárias na física. Não. Quando eu falo que elas são especulações é pelo seguinte, como é que funciona a física? A física é uma ciência exata. Por ser uma ciência exata, ela tem uma linha de raciocínio que é, quero descrever um problema fisicamente, então vou usar matemática. Eu resolvo então o problema matemático e obtenho uma resposta matemática do meu problema que eu estou querendo resolver. Aí vem a pergunta, a minha solução matemática também é uma solução física? O exemplo disso é tipo as questões de lançamento
né, horizontal, lançamento oblíquo que a gente tem no ensino médio. Quando chega uma questão, a gente pergunta: quanto tempo demora para cair uma pedra no chão de uma certa altura? Quando você calcula, você chega numa equação de segundo grau que, imagina, dá duas respostas: menos 3 segundos e 3 segundos. O que você faz? Ignora o menos 3 segundos. Porque o menos 3 segundos é a resposta matemática do seu problema, mas não é a resposta física. A resposta física é o tempo positivo, não existe tempo negativo. Buracos de minhoca são tipo isso. São estruturas que aparecem como solução matemática de um problema físico, mas que a gente ainda não sabe se também são soluções físicas porque nunca foi observado na natureza. O primeiro buraco que foi obtido nas soluções das nossas equações físicas era quando a gente tentava solucionar o problema de como era o espaço em torno de um buraco negro. E aí, como solução, você tem que existem dois universos que são conectados entre si pela borda, pela fronteira do buraco negro. Como se a fronteira do buraco negro pudesse servir como uma passagem de um universo da nossa solução matemática do problema físico para o outro universo. Esse buraco de minhoca ele recebe o nome também, né, de ponte de Einstein-Rosen. Você já deve ter visto a ilustração dele, né, que é esse trem aqui que está aparecendo e que talvez seja uma das imagens mais difundidas de buraco de minhoca que existem na história da física. Inclusive é por conta disso que muita gente confunde buraco negro com buraco de minhoca, né? Existe na solução do buraco negro um buraco de minhoca. Porém, de forma geral, quando você obtém fisicamente, né, um buraco de minhoca como solução do seu universo, eles são ou muito instáveis, né, eles não são estáveis, e além disso, eles não são atravessáveis. Você não consegue, uma pessoa não conseguiria atravessar esse buraco de minhoca. Primeiro, porque ele não teria tamanho suficiente. Segundo, porque ele é totalmente instável. Por conta disso, com o passar dos anos, muitos físicos se perguntaram quais são as condições, né, que o universo tem que ter para que apareça nele buracos de minhoca estáveis e atravessáveis, para ser como se fossem os buracos de minhoca que aparecem na série Dark, né? Que uma pessoa pudesse entrar e sair em outro ponto do nosso espaço-tempo. Existem algumas maneiras possíveis, mas eu vou citar ao longo desse vídeo duas maneiras possíveis de fazer esse tipo de buraco de minhoca, né? Porque são as duas formas que se relacionam mais com a série Dark, de fato. Para falar da primeira maneira possível, né, de se fazer esses buracos de minhoca, eu vou para o segundo tópico que é abordado na série, que é o tópico de matéria escura. E também já falando de cara, a série em muitos momentos trata o bóson de Higgs como matéria escura. E não, bóson de Higgs é uma coisa, matéria escura é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Mas eu vou falar de bóson de Higgs mais pra frente, então por agora vamos falar sobre matéria escura. A matéria escura na série Dark ela é tratada como sendo o tipo de matéria que permite a viagem no tempo, que permite a abertura desses buracos de minhoca. Mas essa ideia, como é passada, ela não é correta. Pelo seguinte, uma das formas de se abrir um buraco de minhoca estável e atravessável é se a gente tiver no universo uma quantidade suficiente de um tipo de matéria que a gente dá o nome de matéria exótica, que eu vou explicar melhor o que é. Toda vez que a gente vai resolver algum problema do nosso universo, para saber se existe buraco de minhoca, buraco negro, seja lá o que for, a gente precisa das equações de Einstein, que são as equações que regem a dinâmica do nosso espaço-tempo, e a gente também precisa falar para as equações que tipo de espaço que a gente está, e inclusive como é a matéria que tem no nosso universo. O que a gente observa é que as matérias que nós conhecemos, elas têm energia positiva. Não faz sentido a gente pensar em matéria no nosso universo com energia negativa. Porém, uma das formas que a gente consegue ver que daria para poder abrir buracos de minhoca estáveis e atravessáveis é se a gente tivesse no universo alguma matéria que tivesse energia negativa. Como energia negativa é uma coisa meio exótica na física, né, para a matéria, então a gente dá o nome da matéria que tem energia negativa de matéria exótica. Então, a princípio, se você tivesse muita matéria exótica, você poderia, né, dado em certas configurações, abrir um buraco de minhoca estável e atravessável, estilo o que é na série Dark. Só que aí vem um ponto. A série trata como se a matéria necessária fosse matéria escura. E matéria escura não é a mesma coisa que matéria exótica. No nosso universo, a gente sabe que matéria gera força gravitacional. E uma propriedade que existe é que energia positiva gera forças de atração no nosso espaço-tempo. Agora, energia negativa ela causa o contrário, ela causa repulsão. Nesse sentido, a matéria exótica seria alguma coisa que geraria uma certa repulsão no espaço-tempo, e não força de atração como é a gravidade. E matéria escura, por mais que a gente não saiba exatamente o que é na física, a gente sabe que ela gera efeito gravitacional atrativo. Ou seja, por mais que a gente não saiba na física o que é a matéria escura, a gente sabe que ela não tem energia negativa. Então, matéria escura não é a mesma coisa que matéria exótica. Essa confusão se deve, em parte, porque além de matéria escura, também existe uma outra coisa na física que é a energia escura, que é um tipo de energia negativa. Como tem gente que confunde matéria escura
com energia escura, tem gente que acha que matéria escura está relacionada à energia negativa e, portanto, poderia ser essa tal matéria exótica que permite a abertura de buracos de minhoca, mas não é o caso. Então a série acerta, né, da necessidade de um tipo de matéria diferente para abrir esses buracos de minhoca, mas ela erra no tipo de matéria, afirmando que é matéria escura. Bom, agora vamos falar do tema talvez que seja o central da série toda, né, na física, que é o tema de viagens no tempo. A princípio, existem duas maneiras de se fazer viagens no tempo, que de forma mais técnica são chamadas de viagens com curvas temporais fechadas ou com curvas temporais abertas. Até os últimos 30 segundos do final da segunda temporada de Dark, as viagens no tempo que aconteciam, que a gente via acontecer, eram aquelas com curvas temporais fechadas, que foi principalmente o que me fez achar a série incrível. Nesse tipo de viagem no tempo, você quando volta para o passado, você não tem capacidade de alterar nada. Porque se você volta para o passado e tenta alterar alguma coisa, a história do universo já levou em conta que você voltou para tentar alterar. Para esse tipo de viagem, um buraco de minhoca que é feito no espaço é um buraco que liga um ponto do próprio universo nele próprio. Porque você poderia ter um buraco de minhoca que ligue um ponto do nosso universo com um ponto de um outro universo, né, que seria a ideia de você fazer uma viagem no tempo com curvas temporais não fechadas, né, curvas temporais abertas. Que seria a ideia da viagem no tempo, por exemplo, do De Volta para o Futuro, em que você volta, você consegue mudar o passado e esse passado altera o futuro. Ou seja, é como se existisse um outro universo em que a linha do tempo seguiu de acordo com aquela alteração que você fez. Prazer, Faimin, meu gato. Que inclusive é o tipo de viagem no tempo que aparece nos últimos 30 segundinhos da segunda temporada, para não dar mais spoilers se você ainda não viu o final da segunda temporada. Fisicamente falando, viagens no tempo com curvas temporais fechadas são mais sensatas, são menos abstratas do que viagens no tempo com curvas temporais abertas. Ah, mas existe aquela interpretação dos muitos mundos, que quando você faz alguma coisa, o universo, na verdade, existem vários, cada um com uma opção diferente que você fez, tudo. Bom, primeiro de tudo, a interpretação dos muitos mundos é uma interpretação utilizada para você dar realidade à mecânica quântica e não à relatividade geral, que é o caso de viagens no tempo, além de que, pelo que o próprio nome diz, é uma interpretação. Não é físico e também não é verificável. Não que viagem no tempo com curvas temporais fechadas sejam sensatas, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, dada a estrutura que a gente tem, né, de como o universo se comporta, viagens no tempo, estilo início de Dark, que são as viagens com curvas temporais fechadas, são mais plausíveis do que com curvas temporais abertas. Você precisa de menos pressupostos para poder falar que ela seria possível. Mesmo sendo mais plausível do que a viagem no tempo com curvas temporais abertas, as viagens com curvas temporais fechadas, elas quebram um dos princípios básicos que a gente tem na descrição do espaço-tempo, que é o princípio da causalidade. Quando a gente vai tentar descrever como é o nosso universo, a gente tem que falar para as equações a estrutura dele, de como as coordenadas espaciais se relacionam com as coordenadas temporais. Você falar essa relação é o que a gente chama de você dar uma estrutura causal para o seu espaço-tempo. Ou seja, qual que é a relação entre causa e consequência? Como um certo evento pode afetar outro que está a uma distância dele? E isso é o básico do básico quando a gente vai falar de tempo no nosso espaço. Quebrar a noção de causalidade no espaço-tempo, que é o que acaba acontecendo quando você leva em conta que pode existir esse tipo de viagem no tempo, né, com curvas fechadas, é análogo a você falar que não existe mais uma noção de causa e efeito. O que vem primeiro, o que afeta o quê? E sem isso, a gente não tem mais uma noção do que é o tempo. Inclusive, quando a gente cria essa noção de causalidade no espaço-tempo, né, o que ela nos diz é que não pode existir curva temporal fechada. Toda vez que você quebra a noção de causalidade, você chega em paradoxos que envolvem causa e efeito, que inclusive a série explora, que é uma das coisas que a gente quebra a cabeça, e pelo menos eu acho isso divertidíssimo, que é o exemplo daquele livro, Uma Viagem Através no Tempo, né, do relojoeiro na série. Você escreve um livro, uma pessoa pega esse livro, volta no tempo e dá para você antes de você escrever. E você só o escreve depois e o publica porque te deram esse livro. Mas só te deram esse livro porque você escreveu e publicou. Ou seja, da onde que vem a informação contida no livro? A coisa é circular, você não sabe quem que fez a história do livro. Porque o cara que fez só fez porque ele recebeu, mas ele só recebeu a história porque ele fez a história. Isso trata como se a informação daquilo fosse intrínseca ao espaço, mas isso evidentemente é um problema. Paradoxos na física são indícios de que nós não estamos fazendo a coisa certa. Apesar de Viagem no Tempo, né, não ser fisicamente condizente, a série não tem nada com isso, e esse trem também é muito legal. Quem não gosta de histórias que envolvam viagem no tempo? Bom, para o próximo tópico então, vamos falar sobre o bóson de Higgs que a série trata. Então já de cara também, a série trata o tempo inteiro como se campo de Higgs e bóson de Higgs fossem a mesma coisa. E não são. O bóson de Higgs é uma excitação do campo de Higgs. Essa relação é análoga ao fóton, né, que é a partícula da luz, e o campo eletromagnético.
O fóton é uma excitação do campo eletromagnético, mas obviamente o fóton e o campo eletromagnético não são sinônimos. Uma coisa que a série explora muito do bóson de Higgs é o apelido que ele recebeu, né, que é The God Particle, né, que é a partícula de Deus, a partícula divina, como se ela realmente tivesse assim propriedades divinas. A série explora isso, sendo que um aspecto interessante no ponto de vista histórico é que esse apelido surgiu porque um físico, né, o Leon Lederman, é famoso pra caramba, ele publicou um livro, né, sobre essa partícula na década de 90 e era para chamar The Goddamn Particle, né, que é a partícula maldita. O editor cortou metade da palavra, né, e só ficou The God Particle. Então, enfim, esse nome não é porque a partícula é divina, né, foi por uma questão do editor na hora de publicar o livro. Mas, bom, a série trata o bóson de Higgs como se ele fosse também, né, um dos responsáveis por tornar a viagem no tempo possível. Agora, olha só o detalhe interessante. Lembra que eu comentei que tinham duas maneiras possíveis que eu ia citar nesse vídeo, de fazer um buraco de minhoca estável e atravessável? Eu citei a primeira, mas não citei a segunda. Pois bem, a segunda forma, né, de se obter um buraco de minhoca estável e atravessável é você inserir mecânica quântica no espaço-tempo. E uma das formas que o físico chamado Homer Ellis, né, mostrou que seria possível você criar no espaço-tempo um buraco de minhoca, né, com as propriedades que a gente vê na série, né, atravessável e estável, seria você introduzir no espaço-tempo um tipo de campo que a gente dá o nome de campo escalar. E adivinha que tipo de campo o campo de Higgs é? Exatamente, um campo escalar. Nesse sentido, por mais incoerente que seja você falar que o bóson de Higgs permite viagem no tempo, que é um absurdo, o campo relacionado ao bóson de Higgs é um tipo de campo que permite realmente você colocar no espaço-tempo um buraco de minhoca estável e atravessável. O lado ruim é que esse buraco de minhoca estável e atravessável que surge, né, por conta do campo escalar, ele só surge na presença de um buraco negro. Como a gente sabe, não tem buraco negro na série. Enfim, é interessante e louvável a tentativa de dar um embasamento científico a esses aspectos. Eu acho que enriquece, né, a série. Agora, o último tópico que faltou é a respeito do gato de Schrödinger. Já fiz um vídeo a respeito disso, se você quiser ver, enfim, vai aparecer uma tag aqui te direcionando. O experimento mental do gato de Schrödinger foi explicado e utilizado, né, para poder explicar uma coisa a respeito do final da terceira temporada, que eu não vou citar para não dar spoiler, mas eu gostaria de enfatizar aqui uma coisa importante que é passado despercebido por muita gente na física. Não, a física não diz que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E não, o Schrödinger não propôs esse experimento para mostrar como a mecânica quântica funciona. Ele propôs esse experimento mental do gato de Schrödinger para mostrar que essa interpretação de que um estado está em superposição é a mesma coisa dele estar nos dois ao mesmo tempo é um absurdo. Ele propôs para falar que era um absurdo você pensar dessa forma. Cada vez que alguém fala que o Schrödinger propôs o experimento do gato para falar que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, ele se remexe no túmulo, né? Cuidado se você espalha isso, ele pode puxar seu pé enquanto você estiver dormindo. Essa interpretação de que o gato está vivo e morto, assim como a interpretação dos muitos mundos e que existe um universo em que o gato morre, existe um universo em que o gato vive, tudo isso são interpretações de grupos de físicos. A mecânica quântica não te permite saber o que acontece com o seu sistema antes de você medir. É uma impossibilidade física, ela te proíbe saber disso. Então os físicos tentam interpretar isso. Só que a mecânica quântica também te diz que se você tentar interpretá-la, você vai quebrar princípios básicos da física, como por exemplo, né, de que informação viaja a tempo finito. Então, não, a física não diz nada dessas interpretações de mecânica quântica. O que a física te diz é, dado que vocês têm um sistema quântico, qual que é a probabilidade do gato estar vivo? Qual que é a probabilidade do gato estar morto? E não o que aconteceu antes de você observá-lo. Isso daí é especulação. Isso aí é interpretação de grupos de física. Não é ciência, é interpretação que não pode ser verificada. Eu não quero mais alongar muito esse vídeo, então eu vou encerrar por aqui. Bom, se você gostou do vídeo, dê um gostei aqui, né? Deixe um comentário sobre suas impressões. Se tiver alguma questão a mais de Dark que você gostaria que eu tivesse esclarecido, mas não esclareci, use os comentários a seu favor, né? Comente aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as próximas notificações e obrigado pela audiência até aqui. Então, até o próximo vídeo.